Vamos construir aqui um método para pesquisar agora, certo? Eu já estava fazendo uns testes aqui. Vamos aqui fazer do zero aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente vai criar, a gente já tem salvar, listar todos, deletar. Vamos criar aqui um novo, clicar aqui no maisinho. Nós vamos fazer um get, tá? Vai ser aqui, ó, localhost 2.80.81. Esse aqui, ó, buscar user ID. Esse daqui vai ser a URL que a gente vai mapear. A gente já tem aqui, basicamente, feito. A gente só precisa copiar e fazer as alterações. A gente já tem o delete. O delete é o quê? É passado um parâmetro, certo? Que é o ID. Então a gente vamos copiar todo esse método aqui, dar um Ctrl C. Vamos colar aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um get, a gente precisa recuperar dados. Então a gente vai fazer o quê? Um get mapping. Vai ser um get mapping para trazer. A URL a gente já tinha definido aqui, ó, buscar user ID. Vou colocar a URL aqui. O nome do método é o mesmo da URL. E agora eu quero buscar um usuário por ID. Então a gente vai retornar o quê? Um usuário. O método para buscar, o request param, é a mesma coisa, tá? Com uma observação. Às vezes, só de estar definido aqui no parâmetro, às vezes ele não funciona. A gente pode também definir aqui, ó, entre parênteses, o nome do parâmetro, tá? A gente coloca em string aqui, às vezes eu coloco, geralmente eu sempre coloco, tá? Sempre coloco o mesmo nome do parâmetro, o mesmo nome da variável, para não confundir. E daí a gente vai buscar. Então a gente vai pegar o usuário repositor, ponto, find, o Spring Data já tem isso para a gente, ó, find by ID, a gente passa como parâmetro o código que está sendo buscado, ponto, tem que pegar aqui, ó, dar um get para ele retornar esse usuário, certo? E daí a gente vai retornar esse dado para um usuário aqui mesmo, da consulta no banco de dados. O nosso response entity vai ser um usuário e a gente vai passar o quê? O usuário que a gente está pesquisando. Pronto, só tem que fechar a linha aqui em cima. Pronto, a gente já tem os métodos aqui, já tem o método feito. URL mapeada, vamos fazer dar a resposta para quem fez a requisição, vamos retornar o usuário. Qual que é o usuário? O código do usuário que eu receber como parâmetro, eu vou pesquisar no banco de dados e vou fazer o retorno para a tela. Então recebe os dados para consultar, certo? Feito isso, vamos lá, vamos aqui para o Postman. A gente tem o quê? O get para o URL e daí eu tenho que passar aqui, ó, body um form data, tá? Esse padrão é o mínimo do mínimo que a gente tem de configuração, então por padrão, o getMapping ele intercepta dados de um formulário. Então a gente vai colocar aqui o formData. Marca aqui o formData. E a gente vai fazer o quê? Passar o quê? Um ID user. O key, a identificação é o ID user. Qual que vai ser o valor? Vamos ver aqui no banco. Vou atualizar aqui. Vamos buscar o 15 aqui então. Vamos buscar o 15 aqui. Vou clicar aqui no send. Acho que o servidor está parado. Sempre esqueço. Tem que rodar o servidor, né? Senão não vai funcionar. Beleza. Então vamos lá. De novo. URL, formData, parâmetro, nome do parâmetro e o valor. Vou enviar. Olha lá, pesquisou. Ó, trouxe o 15 para a gente. Vamos pesquisar aqui o outro, ó, 14. Então tá, vamos passar aqui o 14. Ó, passou 14. Então vamos carregar o 2 aqui. Vou mudar aqui. Vamos carregar o 2. Olha lá, pronto. Então a gente já tem aqui o método aqui de buscar por ID. Vamos fazer aqui também, tá? A gente tem, é sempre bom a gente fazer
um método de atualização diferente, tá? A gente tem o post, é muito usado em APIs também. A gente vai copiar todo esse método salvar aqui, a gente já vai fazer o put também para vocês conhecerem, que normalmente é sempre aqui, ó, put mapping barra atualizar, certo? O nome aqui do método vai ser a mesma da requisição. E o que ele vai fazer? Normalmente, tá, ó, save flush. O que esse save flush faz? Ele salva e roda diretamente no banco de dados, tá? Sem precisar finalizar a requisição para dar o commit. Eu tenho por costume fazer isso, tá? O atualizar, usar o save e flush. Então ele vai atualizar, rodar diretamente no banco, retornar estado persistente para a gente, tá? De um usuário, e retornar para a gente. No caso, vamos ver se eu tenho aqui algum status. Algum status vai ser ok mesmo. Vamos passar o ok aqui. Passar ok mesmo. Então vamos testar aqui esse nosso atualizar aqui. Esse aqui do buscar por ID, né? Vamos salvar ele. Clicar aqui em salvar. Pronto. Vamos criar um outro aqui que vai ser put. Esse aqui é localhost, que vai ser atualizar. Vamos pegar aqui o nome certo, ó, atualizar. E a gente tem que passar body, form, um raw e um JSON. A gente tem que passar os dados prontos, né, para atualizar. Então, no caso, primeiro vamos aqui no listar todos, ó. Vamos aqui no listar todos. Vamos enviar aqui. Sempre esqueça, o servidor está parado, daí não vai funcionar, né? O servidor tem que estar rodando. Vamos lá. Listar todos. Olha lá, trouxe todos. Então vamos escolher aqui, ó, o 5, por exemplo. O 5 pode ver que ele está com o nome nulo, né? Porque a gente não fez a restrição no banco ainda para tornar obrigatório. Mas vamos lá. Vamos selecionar aqui só esse JSON, onde abre e fecha chaves. Vamos aqui onde a gente estava fazendo o atualizar. O atualizar, já vamos salvar ele aqui, ó. Vamos salvar ele, atualizar, para a gente já ter ele aqui. Pronto. Então, o put atualizar, vai receber o que? O usuário mesmo, que é igual o salvar, tá? Então, ele tem um post, atualizar, body, raw, JSON. Cola aqui o nosso JSON. Tá? O JSON ele sempre abre e fecha colchetes. Os atributos são são os atributos da classe mesmo, entre aspas. 2 pontos o valor, tá? Aí cada atributo e seu valor é dividido por aspas. Dividido aqui por aspas, tá? Então a gente tem atributo, valor, vírgula, tá? Aspas o atributo, 2 pontos o valor, vírgula, cada atributo separado por vírgula. Aí a gente vem o atributo nome, o seu valor, vírgula, aí o atributo idade, o seu valor, aí fechou, né? E daí a gente tem o começo e o fim desse objeto. Então, como é que, ó, vamos colocar aqui, ó, como é string, o nome dele tem que ficar entre aspas. Aqui, ó, Alex atualizado API Spring Boot. Vou colocar aqui minha idade 34. O ID é o que? Ele tem que ter ID para poder atualizar. Se eu deixar em branco, ele vai cadastrar um novo. Isso é uma validação também para ser feito, tá? Em um atualizar também, mas no caso não entra agora nesse contexto. Então vamos lá, vamos ver como é que está o 5 aqui, ó. Tá nulo, tá? Vamos executar aqui o nosso atualizar, vamos enviar. Olha lá, já retornou para a gente,
os dados persistentes. Vamos atualizar aqui a tabela. Olha lá, tá feito, ó. Idade 34 e Alex atualizado. Aqui eu escrevi errado, né? Mas é a API, o Spring Boot, viu? Tá feito. Feito que a gente pode salvar, certo? Tá feito o nosso atualizar aqui também. A gente poderia verificar daí, fazer um atualizar, obrigar a sempre ter um ID também, certo? A gente pode verificar isso, porque um atualizar ele tem que receber um objeto. Então, no caso, a gente poderia fazer isso aqui, ó, C aqui, ó, usuário.getID foi igual a nulo, tá? A gente vai dar a gente vai dar esse retorno aqui, ó, return. A gente vai dar um retorno que vai ser diferente aqui. Eu vou fazer um retorno genérico. Vou colocar aqui, ó, interrogação. Depois aqui no final, vou retornar um string. E aqui eu vou retornar dizendo que tem que ter ID, ó. ID não foi informado, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, interrogação, a gente pode retornar qualquer coisa. Então, ao mesmo tempo, a gente pode retornar uma string como objeto. Então, se é para atualizar, é obrigatório ter o ID, então eu faço a validação. Se o ID é nulo, eu vou dar essa resposta aqui, ó, ID não informado para atualização. Certo? Vamos lá, vamos rodar aqui o nosso projeto. Então aqui no Postman, vamos aqui, ó, vou enviar, tá salvando, continua fazendo a mesma coisa, vou fazer uma mudança aqui, tá retornando, beleza? Vamos ver aqui no banco, ver se está atualizando, atualizando, ok? Agora vamos deixar o ID de fora, vamos pagar aqui o ID, vamos vir aqui no campo aqui dos dados, vamos apagar o ID e vamos tentar enviar, olha lá, ó, ID não foi formado para atualização, tá vendo? Aí sim a gente está fazendo um atualizar de forma correta, tá? Porque o atualizar, se a gente não colocar essa validação aqui, ele vai salvar um novo, tá? Então a gente faz a validação, tem que ser feita na API e é programação mesmo, tá? Por isso que eu falo, para quando você chegar nesse ponto, você já tem que saber programar para você fazer uma API. Quem faz parte do meu treinamento completo aprende toda a parte do Java, aprende a ser programador primeiro, para depois aprender a criar uma API, um software mesmo real, tá? Então, se eu voltar aqui o ID, colocar alguns dados aqui, vou atualizar aqui os dados da API, enviou, foi atualizado, tá? Tá lá, atualizado. Perfeito. Feito aqui a nossa atualização também.